Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. Para vocês que não me conhecem, meu nome é Tassi Cerqueira e aqui a gente faz vídeos sobre a vida nos Estados Unidos, vlogs, viagens e o que mais me dá na telha. E no vídeo de hoje, eu trouxe a Tati aqui de novo para poder fazer um vídeo falando só como é ser cleaner, faxineira aqui na Califórnia. Várias pessoas entram em contato comigo querendo saber que tipo de trabalho é possível encontrar aqui, se dá para trabalhar com limpeza, como é que começa, onde é que arranja o trabalho, quanto é que ganha, enfim, várias dúvidas nesse sentido. Então eu resolvi trazer a Tati aqui para poder fazer um vídeo só sobre isso. Se você quer saber um pouco mais sobre a história dela, já saiu um vídeo no canal só contando como é que foi a trajetória dela aqui, os perrengues, a polícia correndo atrás dela. E nesse vídeo a gente só vai focar nessa parte mesmo de como é essa parte de ser faxineira, trabalhar como house cleaner aqui na Califórnia. Antes da gente ir pro vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e deixar já aquele like aqui de início para fortalecer o canal. E à medida que o vídeo for caminhando, o que você achar de interessante, o que você achar de esquisito, enfim, deixa um comentário aqui embaixo, porque isso ajuda muito a ter uma noção de como é que vocês estão se sentindo em relação a esses vídeos que eu tô trazendo pra vocês, beleza? E só mais um detalhe, não se esqueça de me seguir lá no Instagram, porque lá a gente tem um contato muito mais direto, um tete a tete, assim, sabe? Um face a face, lá isso é importante. Lá a galera consegue me mandar DM e mandar perguntas e eu consigo responder todo mundo, às vezes deixo caixinha de pergunta lá e respondo todo mundo, então dá pra tirar bastante dúvidas de vocês se vocês tiverem. E é isso, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Pronta? Yes. Prontíssima. Então vamos lá. Tati, a gente não vai falar tanto aqui da sua vida aqui na Califórnia, eu quero saber especificamente de trabalho. Você já me falou que já trabalhou com várias coisas aqui nos Estados Unidos, já foi babysitter, trabalhou com... Eu já fui babysitter, já fiz babysitter, já catei reciclado, já fiz delivery, já fui helper. Cozinheira. Tá. Já tenho o meu schedule. Pronto, agora é isso aí. Hoje você trabalha basicamente com delivery e com limpeza. Com certo? limpeza, exato. Mas como foi que começou? Como foi que você conseguiu o seu primeiro trabalho como cleaner aqui nos Estados Unidos? Eu cheguei aqui, trabalhei como babysitter e depois parti pra limpeza. Tá, como você conseguiu esse trabalho? Essa menina que eu fiz babysitter, essa minha amiga que quando eu cheguei aqui já conhecia essa galera que trabalha com limpeza. E aí falou que eu tava chegando, que se precisasse de ajuda pra me contactar. E assim aconteceu. Eles me contactaram, pagava $10 a hora e fui trabalhar com eles. E também pra aprender, pra ver como é que funciona, porque a limpeza daqui é totalmente diferente. Qual a diferença? É diferente a limpeza daqui, você não é igual no Brasil que a gente, por exemplo, vamos limpar o banheiro. A gente joga água no azulejo, esfrega, limpa, joga água na cozinha. É deep cleaning, né? Exato. Deep cleaning, é tipo a limpeza profunda. Né? Exato. Simplesmente porque aqui a maioria das casas tem carpete, não é piso mesmo. E quando é piso, não é piso frio que pode jogar. É laminado, a maioria. Ou então, madeira, né? Ou madeira. Então você não joga água. Mas fora... Na sala, por exemplo, é tudo limpeza por cima, assim, né? Exato. Tipo, eu já ouvi histórias de pessoas que, por exemplo, vamos dizer que você tem uma prateleira, aí você tem um vasinho e algumas coisas. Tem gente que só limpa assim ao redor. Nem levanta as coisas às vezes pra poder limpar. Aí depende do trabalho que você tá vendendo. Eu costumo limpar de verdade. Eu cobro, eu falo com o cliente. Eu cobro, mas eu limpo. Certo. Então quando você trabalhava como cleaner, você trabalhava 10 horas, trabalhava pra um dono de schedule. Exatamente. Né? Que é a pessoa que tem a empresa aqui no caso. Esses donos de schedule geralmente trabalham também nas casas? Ou eles eles iam levar a gente, geralmente eles ficavam por lá. Quando o cliente já tinha uma confiança com eles, às vezes eles só deixavam a gente. Entendi. Então eles, geralmente ele tem a empresa, mas ele já não trabalha nem tanto. Não, nem sempre trabalha Não, ele levava pra cumprir o horário, buscava, se o cliente era novo, ele ficava lá, fazia algumas coisinhas até que a gente terminasse e ia embora. Tá. Então você trabalhava, ganhava 10 a hora. E quantas casas mais ou menos você limpava nesse início quando você era helper? Quando eu comecei, ele tinha 3 ajudantes. A gente já fazia 5 casas. 5 casas num dia. Quantas casas, quantas horas mais ou menos por casa, assim, mais ou menos? Geralmente a gente trabalhava umas 10 horas. O dia todo, O dia todo. As casas depende. Quando era casa grande, a gente levava 3 horas e meia. Mas com 3 pessoas, Com né? 3 pessoas. Tá. Eram casas grandes, na maioria das vezes. Fazia tudo, lavava. Então esse processo de lavar roupa demora, eles pagam mais, mas demora um pouco mais, então você gasta um pouco. Você lava a roupa também, entendi. Bota também. Que não é na mão, né, gente? Você coloca na lavadora, depois você bota na secadora e dobra às vezes. Organiza, deixa direitinho. Então esse processo demora um pouco mais, então você perde um tempo mais na casa. Que isso não é parte do cleaning. Não é. É só uma parte que eles pagam mais. Exato. Entendi. E não é todos os clientes que fazem esse trabalho, exato. E tem apartamentos também pequenos, casas pequenas, que você não toma tanto tempo. É 1 hora, 1 hora e meia você faz e vai embora. Então, 10 horas por dia você fazia o quê? 100 $100 por dia. Trabalhava o quê? De segunda a sexta? Segunda a sábado. Segunda a sábado. Então, $600 por semana, mais ou menos, como uma helper. Então, era a base, mais
mais ou menos. É É a ainda base. esse valor pra quem trabalha de helper? Agora acho que é 15. Depende das 15 pessoas. de tipo de 5. A hora, é. Por isso que eu achei estranho, porque quando você me falou 10 agora, eu falei, nossa, menos que o salário mínimo na época. Sim, eu ganhava 10 Era a tipo, hora. acho que naquela época era 11 Pois é. a hora Eu mínima. ganhava 10. Hoje a hora mínima é 14. Pois é. Você ganha, hoje é 15? Geralmente é 15 que as pessoas pagam. E depende. Esse trabalho, tá? Não é fácil você arrumar Sim. helper. Não é fácil. Não é fácil. Porque é um trabalho muito cansativo É e um as trabalho pessoas... difícil, as pessoas sim. não aguentam, não sei, eles no dia seguinte dói aqui, dói lá, dói lá. Sim. Não volta. E é um problema. Por isso eu comecei com helper, depois eu tive o meu schedule, mas aí foi tão difícil arrumar gente pra fazer, com o procedimento de comparecer, porque se você tem helper, você tem que montar o seu schedule de acordo que tenha casa que dê pra você ganhar e pagar a sua helper. Sim. Porque eu não vou ter helper pra fazer uma casa por dia. Sim. Não faz sentido. Exato. Então eu vou lá e ponho 3 casas por dia. E aí tô com o meu schedule lá montado, bonitinho. Tá. Aí 6 horas da tarde a helper fala, ai, não vou poder ir amanhã. Eu tenho minhas 3 casas pra amanhã. E o cliente não quer saber que você teve problema. Exato, ele quer que você venha. Ele quer a casa limpa. E isso me deu tanta dor de cabeça. E o serviço Cintaça já é tão pesado pra você ter mais esse problema com help, com dor de cabeça. Aí chegou um tempo que eu decidi, eu falei... Vamos chegar lá. Ainda tá no clean ainda, tá? Não. Então é difícil de arranjar pessoas. Tem Sim. trabalho, mas é difícil de É arranjar muito pessoas difícil. por ser cansativo. Eu, sinceramente, eu não sei como é que as pessoas pensam, mas eles pensam assim, eu quero dinheiro sem trabalhar. Se alguém descobrir esse método, Essa fórmula, por favor, me avisa, porque eu ainda não descobri. Então, assim, não quer trabalhar. Não vou mentir que sendo babá, tem umas horinhas que eu trabalho, que eu ganho pra fazer nada. Que eu tô ali sentada porque a criança tá dormindo, mas é aquela assim, 1, 2 horas no dia. Assim. Ir com casa foi a única coisa que eu encontrei, assim, que me dá um retorno assim, ó. Assim, de fácil, mas na verdade não é fácil. Nada é fácil. É Nada tipo é assim, fácil. é mais fácil do que Nani. Por Exato. exemplo, se eu quiser Com escalar. rentabilidade, ok? Isso. O trabalho pode ser até menos ou mais, porque de babysitter também não é fácil, é uma responsabilidade que você tem de tomar conta de uma criança, de filho dos outros. Você tem que ter um inglês fluente, você tem que saber o que tá acontecendo, entendeu? Tem os cursos também, né, pra ser babysitter. É CPR, né, que é o primeiro socorro. Muitas famílias aqui pedem. Então assim, mas o cleaner foi o que eu vi que eu podia escalar. Como eu não trabalhar ainda, mas ainda assim ao mesmo tempo fazer dinheiro, tipo, sem estar lá. Então assim, eu falei, poxa, esse é o canal então. Vai me dar uma rentabilidade, eu posso escalar e é esse o segmento que eu vou fazer. Você tá me falando que essa parte de ser helper era muito difícil, muito cansativo, ganhava pouco também. Mas como foi que te deu um estalo assim de você virar dona de schedule? Como foi essa transiçãozinha pra você? Você foi procurando casa por conta própria? Você ainda tava... Como é que foi essa... Foi engraçado, porque quem me ajudou isso, cara, foi Marina. Foi uma brasileira. E aí ela me falou que eu não sabia do Amazon. Que o Amazon oferecia esse serviço de cleaning. A Amazon? A Amazon. Eu não sabia. Eu fiquei chocada. Eu falei, sério, Marina? Ela falou, sério, vamos pesquisar. É um aplicativo? Não, Amazon Prime, Amazon. Você tem Amazon Prime, você pode antes da pandemia. Agora eu não sei mais. Mas aí ela falou, bom, a Amazon tem esse serviço. Eu falei, como assim a Amazon vende esse serviço? Ela falou, sim, porque aqui é muito difícil de você também chegar e oferecer seu trabalho de house cleaning. Não é fácil. Sim, é exato, porque é isso que eu ia falar. Como é que você acha cliente? Como é que você procura cliente? E aí... Tem outros aplicativos também. Tem outros aplicativos. E aí ela me falou da Amazon. Eu falei, então vamos correr atrás da Amazon. E aí a gente chegou, pesquisamos. Eu sei que eu fiz o cadastro da Amazon e conheci uma moça que ela era tipo a central. Ela fez o cadastro dela na Amazon. A Amazon mandava todas as casas pra ela. E ela foi criando um ramo dela aqui, ó. Ela não conseguia fazer todas as casas, ela distribuía. Mas isso tudo dentro da Amazon. Dentro da Amazon. Ela tinha um programa, você se inscrevia lá e você tinha acesso a todas as casas que a Amazon mandava. E aí você escolhia, de acordo com o seu schedule, você escolhia o que dava pra você fazer. Valores de dia, horário, que dava pra você fazer, você pegava, você montava o seu schedule. E aí, nesse primeiro momento, a Amazon pagava, por exemplo, 30% do valor pra você. Nossa, pouco. Tinha casa que era 70, tinha casa que era 30, dependia do valor, sabe? Mas o problema da Amazon era o seguinte, ele não ia lá no cliente fazer estimate, dar o preço. O que você... Era robotizado o negócio. O que você colocasse lá, ele acreditava e ia. Mas aí que tá, aí que eu chego pra você e que eu sempre lembro da frase da mamãe. Não importa o que você vai fazer, faça bem feito, dê o seu melhor. E aí eu chegava, porque quando as pessoas aqui vê o nome Amazon, nossa senhora, eles abrem a porta, pode entrar. E aí era muito engraçado, porque eu falava, gente, quando eu dou o meu cartão, as pessoas não têm essa
possibilidade, assim. Quando eles veem a Amazon, tá tudo certo. E aí eu chegava, me apresentava, eu sou a Tatiana, vim limpar sua casa hoje. Aí eu fiz um cartãozinho, falei, esse é o meu cartão, eu trabalho com a Amazon, mas eu tenho o meu business pessoal, então eu já fazia o meu marketing ali. Pra isso, você tava trabalhando primeiro pra uma pessoa, pra aquele rapaz. Isso. Que você, inclusive, como é que você ia pra esse seu trabalho? Eu ia de bicicleta. Você ia de bicicleta, se fosse o seu primeiro veículo. Meu primeiro veículo foi uma bicicleta. E você morava onde? Eu morava em Dana Point. Dana Point é lugar de praia aqui, gente, mas tem muita ladeira. Pois então é. você era no joelho, né? Tá. Então você trabalhava pra esse cara, você trabalhou por quanto tempo com ele? Eu trabalhei pra ele acho que uns um ano. Um ano, só trabalhando com ele, Só fazendo os trabalhando bicos com que ele. apareciam. Que aparecia de babysitter, De cozinheiro, do que ia, Exato. aparecia. E aí depois desse ano você descobriu com sua amiga essa possibilidade da Amazon. Eles te ofereciam as casas, mas você não estava trabalhando com essa moça que você mencionou. Não. Você só fez o seu cadastro e lá você Exato. começou a receber casas pela Amazon. Pela Amazon. A Amazon, ela te pagava uma porcentagem que não era muito boa. Não Era. Mas você usou de alavanque pra você, tipo, fazer um serviço muito bom pra Era o meu meio de eu chegar no cliente, pra sabe? ele sair da Amazon e usar pra você. Na verdade, o Amazon me usava e eu usava o Amazon, Claro, entendeu? conseguir cliente. Exatamente. Sim. Foi assim que eu montei o meu schedule. Porque eu não podia sair desse camarada assim, eu vou montar meu schedule, porque não é Você fácil. continuou fazendo os dois. Continuei fazendo os dois. E quando eu consegui montar o meu schedule, eu falei, bom, agora eu Você pode sair. Exatamente. Foi assim que eu fiz. Então você usava o Amazon, mas tinha algum outro aplicativo que você usava? Eu cheguei a me cadastrar, mas eu não usei, porque o Amazon me deu o que eu precisava, sabe? Tá. Era muito oferta. Quando foi a última vez que você usou o Amazon pra isso? Foi antes da pandemia, eu ainda tinha o Amazon. Eu já tinha meu schedule, mas eu usava, pegava ainda quando eu tinha um horário vago, que dava pra acrescentar alguma coisa, eu ainda pegava. Ah, sim. Então, eu lembro dessa época, na verdade, que você falava assim, tem uma casa pra pegar, não sei o que, era 60 conto. Eu lembro que uma vez você falou 60 conto, era pouquinho, assim. Era bem pouco. Mas era assim que você conseguia. Assim que eu consegui. As pessoas saíssem. Olha o que é bacana. Eu tive cliente, assim, que veio da Amazon e que pagou, tipo, $100 e que depois eu consegui fazer com que me pagasse 150. Por causa do serviço. Por causa do meu E serviço. confiou em você. Exato. Eu fui fazer uma mulher, eu lembro até hoje, eu cheguei e falei, eu sempre me apresentava, eu sou a Tatiana, eu tô vindo da Amazon, vou limpar sua casa hoje e tal. Ela falou, muito obrigada, pode entrar. E aí ela botou várias armadilhas assim, embaixo do sofá, botou um monte de coisa e eu achei tudo. Pra limpar, pra ver se te deixava sujeira. Pra ver se eu limpava mesmo. Eu achei todas as armadilhas que ela botou, pus em cima da mesa e quando eu terminei, eu falei, olha, eu terminei meu serviço. Aí ela olhou e ela ficou chocada, assim, porque ela não esperava. Ela falou, uau, eu não pensei que eu fosse achar uma pessoa tão boa vindo da Amazon. Aí eu olhei pra ela e falei, só que é a Tatiana que tá aqui limpando sua casa, não é a Amazon. Aí ela... A resposta na ponta da língua. E a língua é igual um chicote, já. Ela ficou assim, Certeira, ó. Aí eu isso falei pra mesmo. ela, eu falei, olha, quando eu entrego o meu cartão pessoal, as pessoas ficam meio assim, mas as pessoas veem a Amazon, mas não é a Amazon, nem veio olhar a sua casa. Ela ficou assim, ó, porque as pessoas não esperam. E isso com o meu inglês, assim, que... Meio quebradinho, exatamente, assim, eu falei, a Amazon nem veio olhar a sua casa. Quem vem limpar a sua casa sou eu, a Tatiana. Então, é eu que tô aqui, é o meu trabalho. Independente que vem da Amazon ou não, é o meu trabalho. Então, É a sua cara, né? Que tá exatamente, eu mostrando. falei, minha mãe sempre me falou, não importa o que você vai fazer, faça bem feito. E eu fiz o meu melhor. E você falou agora do seu inglês, assim, e tal. Você sentiu alguma dificuldade em relação a não ter um inglês fluente? A gente, inclusive, falou mais sobre essa questão do inglês no outro vídeo, mas é importante, tipo, pra trabalhar como babá, que é o que eu tenho feito nesses anos todos aqui, eu preciso de inglês, como você mencionou. Eu preciso saber conversar com a família, eu preciso saber conversar com a criança, eu preciso passar pra família o que aconteceu. Sim. Como cleaner, você sentiu essa necessidade de ter inglês ou não precisa tanto? Como é que funciona? Menino, foi engraçado, porque assim, quando você chega aqui, igual eu cheguei, tá? Se que você não tem inglês e você convive com brasileiro, você meio que se acomoda. E quando eu senti a necessidade, eu falei, cara, eu tenho que caminhar. Eu tenho que ir. Eu demorei, tá? Hoje, quando eu encontro alguém na mesma situação que eu falo, minha querida, você tem que ir, vamos, é agora. Tem gente que mora aqui há 20 anos e não aprendeu Exatamente. inglês. Então, assim, quando eu fui fazer minha primeira casa, que eu cheguei, a mulher abriu a porta e começou a falar. A mulher falou. E aí você, Não, e detalhe, ela era chinesa. Você imagina o chinês falando inglês. Eles têm um accent, né? Tipo, eles têm uma... E aí, eu balançava a cabeça e ria. Me calando, né? Exato, Aí eu pensei comigo, poxa, eu vim aqui limpar. E limpar eu sei. Então eu vou fazer o meu serviço. Eu não entendi uma vírgula do que ela falou. Mas eu entrei, limpei. Quando eu terminei, ela tava maravilhada com o meu serviço. Ganhei o dia, já fiz o meu trabalho. Mas dali pra lá, cara, parece que foi assim, foi
Foi. Você meio que, tipo, também, de tanto que você faz aquele trabalho, você meio que vai aprendendo mais ou menos o que falar naquela situação, o nome dos produtos. Tem um cliente as mais coisas. chatinho, que eles querem conversar, sabe? Quer saber de você, da sua família. E nem ser chato, às vezes é só querer saber mais de você também, né? Exato. Mas tem uns que às vezes tem cliente que eu trabalhei, cara, assim, por anos, nunca vi. O cliente me ligou, falou, você tem disponibilidade? Tem. Deixarei a chave na porta, embaixo do tapete. Você falou isso, eu acho engraçado que tem uma moça lá que faz a limpeza da casa do trabalho. Eu tô lá há 4 anos, e há 4 anos ela limpa essa casa, a casa dessa família. E provavelmente limpa há muito tempo também. Sim. E hoje ela chegou lá com a helper dela, e ela tava vestindo uma blusa de maratona, de não sei o que, cross country, corrida. E aí, a minha cliente, né, a mãe das crianças, que ela não é minha chefe sou eu, né? Eu sempre falo isso. Ela mencionou, não sei o que da sua camisa, do cross country, porque ela fazia isso na faculdade. Então, e ela é muito, muito querida, assim, sabe? Sim, e ela não é de ficar conversando o tempo todo, mas ela é receptiva. Quando ela viu a camisa, ela achou legal, porque ela se identificou com aquilo. Você vê que bacana, né? Mas a moça falou assim, Você via que a moça, ela não tinha inglês, assim, pra poder te falar assim, did you Legal, run? Você correu? Exato. Só pra dar uma resposta, ela só fez, E aí, a minha cliente percebeu, aí, tipo, não falou nada, né? Que ela não faz ninguém ficar assim, desconfortável. Aí ela falou, você pode começar aqui em cima, nesse quarto e tal, porque eu tô trabalhando. Enfim, e aí seguiu o dia. Mas aí na hora eu falei assim, era uma coisa que se fosse falada comigo hoje, eu falei, que legal, você correu? Você fazia corrida? Sim, né? Legal. Por onde eu começo? Tipo, era só uma resposta, não era uma conversa, não era pra saber da sua família. Mas você vê que, tipo, falta ali. Falta. E isso é legal. Então, mas assim, pro trabalho em si, não. Você tem que se expressar, você tem que saber se expressar, sabe? Você tem que chegar e falar, olha, eu sou a Tatiana, eu vim limpar sua casa, é o que você falou. Eu uso esses produtos aqui. E às vezes eles perguntam, que produto você usa? Eu falei, olha, eu uso esse pro chão, esse pra fazer o dash, esse pra fazer a poeira. Mas até pra entender a pergunta, tipo, leva algumas vezes, né? E cada um tem uma coisa diferente, tem uma coisa particular. Fala, se você tiver um produto especial pro seu piso, eu uso o que você tiver, sem problema. Mas eu trabalho com esse há tanto tempo e os clientes não têm reclamado. Então você tem que saber interagir. Hoje eu falo com o rapaz que comprou o meu schedule, eu falo com ele não fala inglês. Eu falo, você precisa falar, porque você tem que se comunicar com o cliente. E você passa, assim, uma segurança, porque o cliente, ele não quer muito, ele só quer ter a confiança que você sabe fazer o trabalho. Sim, com certeza. Então você disse que enquanto você tava montando seu schedule, você tava trabalhando, né, com essa família, com esse rapaz como helper. Quanto tempo levou mais ou menos pra você conseguir montar seu próprio schedule e quantas casas você conseguiu montar, colocar e como é que foi que isso aconteceu pra você? Levaram assim uns 8 meses pra eu conseguir montar o meu schedule e falar, poxa, agora eu consigo me virar com isso aqui sozinha. E todos os meus clientes vieram da Amazon. Depois foram indicação, boca a boca. Exatamente. Hoje eu já tenho coisas assim que eu limpo a família toda. A mãe, a filha, a sogra, o cunhado. Passa lá, tipo, exatamente. Então isso é bacana, porque você cria um vínculo com o cliente, sabe? E o mais engraçado, eu tenho um cliente que eu comecei a limpar a casa dele, ele me ligou, não sei como ele conseguiu meu telefone, alguém indicou pra ele, e aí a mulher dele tinha tido neném, o neném tava no hospital e a casa tava assim de perna pra cima. Meu Deus. Ele falou, eu peguei seu telefone com meu amigo, ele falou que você é muito boa e eu tô precisando de ajuda. Eu não quero saber quanto você vai cobrar, eu só preciso de ajuda. Aí eu falei, não, calma, eu vou ajudar você. E aí eu fui, limpei a casa dele, a menina já vai fazer 2 anos. Você continua limpando até hoje? Continua limpando. E aí ele me indicou pra um outro. E aí o outro falou, ok. Eu fui lá, limpei a casa desse outro, não vi ele, deixou a chave embaixo do tapete. E aí esse mesmo cara me indicou o outro amigo. E aí ele falou, olha, eu nunca vi ela, não conheço ela. Aí o cara falou, mas como você tem uma house pick que você não conhece, você ainda me indica? Ele falou, alguém me indicou que eu te conheço? Ele falou, não faz pergunta, só chama ela. Foi engraçado. Engraçado que seu trabalho fala por você, né? Não precisa de inglês. Ele falou, não faça pergunta. Liga e vê se ela tem disponibilidade e chama ela que você vai ver. E aí o cara, ele me contou, ele me chamou, eu fui lá na casa dele e ele falou, olha, eu vou deixar a chave embaixo do tapete. Eu falei, ok. A casa tava assim, meu Deus. Isso, na verdade, eu ia fazer um comentário, porque até pra babá é a mesma coisa. Tipo, teve famílias que eu fiz babysitting que eu não sei nem como eles chegaram no meu telefone. Ele chegou assim, fulana me passou seu número, só que eu não sabia quem era essa moça. Porque, na verdade, alguém passou pra ela não usou meu serviço, mas falou assim, alguém me passou, uma amiga minha me passou e é de confiança, chama. O cara me chamou uma vez, me chamou 2, na terceira eu tava ocupada e não me chamou mais. Sim. Mas, tipo... Eu, então, de casa, que eu faço um monte de casa, quem passou, não faço nem ideia quem seja. Tem umas famílias que não gostaram do meu trabalho, tudo bem. Mas minha rede, tipo, de referências, todo mundo me fala, tipo...
Tá, você é ótima, pode chamar, não sei o quê. Quando você mostra o seu trabalho, você faz bem feito, Amor. você tem trabalho pra sempre. E de casa, é isso aí, tá? Se você pode dar o preço, e meu preço é esse. E como é que você cobra por casa? Tipo assim, por tamanho, por quantidade de quartos? Como é que você decide quanto cobrar por casa? Principalmente americano, eles têm um negócio que eles querem que você passe o preço por telefone. Como é que você vende um serviço que você não sabe o que vai fazer? Não existe Exato, você precisa ver a casa. isso. Mas eles insistem que eles querem que... Ai, minha casa tem tamanho tal, X square feet. Não, eu preciso ver a sua casa, eu preciso ver quanto tempo tem a sua casa não limpa, o quanto tá sujo, o tamanho, tudo isso influencia no preço. Então eu preciso ir ver a casa. Mas aí você perde um tempo de ir, Você tem que fazer, você tem que dar esse estimate aí, a gente fala estimate, você tem que ir olhar a casa, olhar estimativa, o serviço. né? É, estimativa, você tem que ir e eu olho sempre. É uma dica quem quer fazer esse trabalho, porque pode vir que tem. Você chega na casa e você olha a persiana, que aqui chama a blind, você tem que olhar as persianas, tem que olhar o forno, se precisa fazer o forno, porque são coisas que levam tempo. E os banheiros. E aí você dá o preço, de acordo com o tempo que você acha que você vai gastar. E se você tem help, você ainda tem que pagar a sua help. Tá. Você tem que juntar tudo isso. Então, uma coisa, tipo, eu posso dizer assim, que eu não quero, que você não precisa responder quanto que você cobra, mas eu posso dizer com tranquilidade que é uma média, vamos dizer, meu apartamento aqui seria o quê? Uns 80, 100 reais? Mais. Dólares a mim. Pra primeira vez, mais. Mais que uma primeira limpeza. Exatamente, porque a primeira limpeza é uma deep clean, é super clean. Você tem que limpar do teto ao chão, tudo. Sim. Mesmo sendo só um quarto e um banheiro. Mesmo sendo um quarto e um banheiro. Então a primeira limpeza, sempre você vai cobrar mais. E pra próxima limpeza, a regular que a gente fala, já é menos. Então a primeira limpeza, sempre você vai cobrar mais. Então faz sentido, tipo, provavelmente uns 130, 150. Nesse apartamento aqui, se eu tivesse que vir da estimate, pra primeira limpeza, eu cobraria $200. E pra regular, eu te cobraria 130. Não pra mim, tá? Sim, não. Eu digo assim pra meu cliente, Se eu- 130 pontos. 130, porque é um Exato. apartamento pequeno. Exato, Mas a primeira limpeza seria $200. E quanto mais suja a pessoa é, tipo assim, por exemplo, você chega na casa, você fez a primeira limpeza, tá? Aí a casa tá limpinha e tal, beleza. Tipo, sei lá, cobrou 250, $300. E aí, mas aquela família é uma família sujinha, porque o que mais tem gente é suja aqui nessa. Senhora da penha. Aí você continua no mesmo preço? Como é que Não, que é um deep cleaning, like, toda semana. Toda semana. Ou todo mês, sei lá. Depende. Por exemplo, se ela quiser, eu vou lhe fazer o deep cleaning e ela vai querer de 15 em 15 dias. Ok. Aí eu vou querer daqui a um mês. Daqui a um mês é o mesmo valor. Porque sua casa vai dar do mesmo jeito. Vai dar podre. Exatamente. Então se for uma vez por mês, porque toda vez que você for lá é uma deep cleaning. A casa tá de perna pra lá. Agora, se você vai toda semana, o valor diminui um pouco. Aí já é uma regular que não dava como cobrar. Sim. E eu tive muito problema com isso, porque as casas que vinham do Amazon, como eu te falei, o Amazon cobrava. Tipo, Ele não ia ver a casa. Claro, porque pra eles tanto fazia Exato. se eles cobravam, não sei exatamente na porcentagem, porque pra eles estavam recebendo dinheiro, Eles não sabia, estavam recebendo. não fazia sentido se ia a bombom, se ia se alguém ia lá e o dinheiro ia chegar. Exatamente, desamera. Então, assim, eu tive um cliente que esse foi a casa assim. Mais podre que você foi? Não, pior que a casa não era grande. Não, ok. A casa não era grande, foi simplesmente. A casa tinha 2 quartos, um banheiro, a sala e a cozinha. Não é grande. Era um casal com 2 Um filhos. pouquinho maior que o meu, eu acho. Menina, quando eu cheguei na casa, eu falei, meu Deus, mora alguém aqui?